Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação. Hoje, lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 37, 27 a 32. Depois disso, saiu e, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E deu-lhe então um alto banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Neste texto, nós temos a chamada de Levi, que na relação de Mateus é o apóstolo Mateus, é o 8º nome citado na lista. Então, Mateus e Levi era a mesma pessoa. Nascido em Cafarnaum, e era, ao contrário dos primeiros discípulos, ele era publicano, isto é, era cobrador de impostos. A classe dos publicanos era uma classe odiada pelos judeus, porque eles eram considerados traidores da pátria, porque cobravam impostos dos judeus para o governo romano, que era o governo dominante da época. E Mateus, então, ele era um desses cobradores de impostos, portanto, odiado pelos judeus. E, como cobrador de impostos, Mateus era um homem rico. Talvez pela sua posição de funcionário público, e quem sabe até por algumas cobranças indevidas. Os publicanos, eles eram muito criticados, porque alguns deles eram desonestos. E quando alguém, ainda nos nossos dias, quando alguém é desonesto em alguma instituição, nós costumamos achar que todo mundo é desonesto. Quando alguém em uma empresa causa um rombo na empresa e na sociedade, todos vão achar que toda a empresa é culpada. E é isso que acontece. É possível, e eu acredito que a maioria, essa é uma decisão minha, é uma crença minha. Eu acredito que a maioria até eram pessoas honestas, mas todos estavam incluídos pelos judeus como desonestos. E Mateus, então, está ali, sentado na coletoria, e procura, então, fazer o seu trabalho quando Jesus passa e o chama. Ele abandona o seu trabalho. Se fosse nos dias de hoje, seria
dado como abandono de emprego, ele abandona o seu trabalho e segue a Jesus. Mas ele não apenas segue a Jesus, ele faz um banquete para Jesus. E é aqui que eu quero pensar um pouquinho naquilo que disseram os fariseus, que aquele homem, Levi ou Mateus, era um homem pecador, porque estavam com ele ali os publicanos. E para os fariseus, que eram judeus, todo publicano era ladrão, todo publicano era pecador. Então, quando eles reclamam com Jesus e acusam Jesus e seus discípulos de comerem com pecadores, eram os publicanos que estavam ali. E que repito, que para os judeus eles eram ladrões e por isso pecadores. Jesus então, ele mostra, ele não rebate os fariseus, mas ele mostra que ele veio para salvar os pecadores. Então, se os fariseus achavam que os publicanos eram pecadores e eles não, então Jesus salvaria os publicanos, que eram pecadores, e que cresce nele naturalmente, e Mateus foi um que creu. Ele então veio para salvar essas pessoas e não salvaria os fariseus, porque os fariseus não se consideravam pecadores. E Jesus, ele faz, lá em Mateus capítulo 23, Jesus faz uma série de acusações aos fariseus, mas eles se entendiam melhores, eles se entendiam superiores. Então Jesus ali dá uma lição para eles. Jesus diz: olha, eu vim para buscar os pecadores. Eu não vim para buscar os que não são pecadores. Como todos nós somos pecadores, Jesus veio para buscar todos nós. Apenas precisamos crer nele e aceitar as suas ordenanças, as suas ordens, as suas leis. Então Mateus era este homem. Nós não temos informações seguras quanto ao paradeiro de Mateus. No entanto, algumas tradições afirmam que ele teria ido para a Etiópia, Macedônia e outras localidades por ali. E a tradição grega e romana, ela diz que Mateus teria sido martirizado na Etiópia. Segundo as minhas pesquisas, nada prova isso, mas também não existe contraprova. Então, vamos ficar com esta ideia de que ele foi martirizado na Etiópia em 24 de janeiro, que é o dia que a Igreja Católica festeja Mateus como santo. Então, diante desta afirmativa, nós podemos crer que, embora Mateus e outros apóstolos não tenham assim, muitas aparições no texto bíblico, mas todos eles foram importantes para a obra do Evangelho no mundo inteiro. E Mateus foi um desses homens importantes nesta obra. Ficamos aqui então com o oitavo apóstolo, Mateus. A maioria afirma que Mateus é o autor
do Evangelho que leva o seu nome. Tenham todos uma segunda-feira abençoada na presença do nosso Deus. Amém.